seguindo, né, a nossa programação de formações voltadas aos temas vocacionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a integração entre as atividades de promoção vocacional no ambiente presencial e no ambiente digital, né? Como que a gente pode trabalhar isso de forma híbrida, né? E, na verdade, entendendo a dinâmica da animação vocacional, entendendo a dinâmica da promoção vocacional, a gente tem que estabelecer algumas rotinas de atividades que vão nos auxiliar nesse processo de atração, né, de novos vocacionados, tá bom? Desculpa. Então, a gente vai trabalhar aí a gente tem trabalhado ao longo dessas aulas a questão do ambiente digital, do marketing digital, né? Da importância disso, e agora a gente traz esses dois contextos, né? Que tipo de atividade presencial e que tipo de atividade digital eu posso estar fazendo dentro do escopo de trabalho pastoral da animação vocacional, né? Ou como você, na sua congregação, comunidade, vocês chamam. Algumas chamam de secretaria, outros de animação vocacional, outros de pastoral vocacional, outros de assessoria vocacional. Aí varia de cada instituição, o diretório, o fluxograma organizacional, tá? Eu queria agora convidar vocês para participarem da formação. Eu não sei se todos estão vindo já de outras aulas. Se você puder sinalizar ali se você está participando pela primeira vez, seria legal você colocar ali no chat para a gente. É a primeira vez que eu estou participando da aula aí do programa no Oceano, né? Esse programa, gente, ele é uma série de formações que elas são permanentes, elas não vão parar, tá? Então, toda quinta-feira, à 1 da tarde, nós sempre vamos ter algum tipo de aula, seja comigo, com um convidado ou com outra pessoa da nossa equipe aqui, para tratar sobre temas importantes para a evangelização. Tá? Então, assim, esse mês, como é o mês vocacional, nós focamos no mês vocacional, mas para o próximo mês, a gente já tem os temas, vai ser sobre planejamento estratégico da evangelização. Então, todas as aulas do mês de setembro serão focadas no planejamento estratégico da evangelização, tá? Então, já se programe aí, sempre às quintas-feiras, à 1 da tarde, a gente vai estar se reunindo, tá bom? É legal, o Igor está vindo pela primeira vez, a Luciana também. O Igor colocou aqui que ele é da comunidade Unos. Luciana, se você puder colocar, se você é de alguma comunidade, congregação, se é uma irmã, né, uma religiosa, pode colocar ali também para a gente saber. O padre David, já é figurinha que eu já vi. O que está aqui com o nome de Funes, mas eu já vi também nas aulas aqui, então é uma irmã, né? Eu acho que eu estou tentando lembrar a congregação que a senhora falou também, da onde que era, eu só não estou lembrando. Se você puder deixar a sua câmera ligada, eu recomendo que você deixe. Por quê? Porque, como eu já falei em aulas anteriores, quando a gente deixa a câmera ligada, nós acabamos nos concentrando mais na formação, tá bom? Então, se você puder colocar aí a câmera ligada, você vai se concentrar melhor e também assim a gente vai conhecendo o seu rosto, né? Quem você é, tá certo? É... Ó, tô vendo uma irmã aqui que eu também já vi em outras aulas, ela não botou o nome ali, tá Samsung, mas eu já a vi em outras aulas aqui também. Aí tem ali outra irmã, Rosilda, legal, as irmãs estão dominando as aulas aí da animação vocacional. Então vamos lá, né? Vocês querem conteúdo, é isso que a gente vai trazer para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ana, você vai controlando se chegar gente na sala. Então, nós vamos falar agora sobre a promoção vocacional do relacionamento digital
para o presencial, né? Olha que interessante já o título dessa formação, porque nós começamos propositalmente dizendo isso, né? Do relacionamento digital para o presencial, certo? Então, assim, nós usamos o relacionamento digital na perspectiva da atração, na perspectiva de trazer mais pessoas para próximo da nossa vocação e, a partir disso, trazê-los para o presencial, para que um dia eles se tornem aí um religioso, uma religiosa no seu carisma, na vocação que você está promovendo, certo? Então, nós vamos aqui trazer, eu vou trazer para vocês algumas coisas importantes em relação à promoção vocacional dentro dessa perspectiva. Então, a gente precisa trabalhar o digital para o presencial, certo? Na igreja, muitas vezes, a gente tem uma mania de dizer assim, agora até com a pandemia isso tem mudado, mas a gente tinha um grande preconceito, por exemplo, com a questão do digital, né? Os mais velhos vão lembrar que quando o padre Jonas Abib, padre Eduardo Doughet, né, começaram, o padre Marcelo Rossi também, começaram a trabalhar com a TV, muitas críticas vinham na perspectiva de dizer assim, não, as pessoas assistem a TV de casa, a missa de casa, e não vão para a missa presencialmente, né? E isso, claro, naquela época era de uma forma, mas a gente foi percebendo que ao longo dos anos, essa perspectiva, esse preconceito que existia em relação a assistir atividades religiosas pela TV ou pela internet, elas vão sendo vencidas essas barreiras, porque nós vamos encarando que o digital veio para ficar e, na verdade, como eu coloquei nas aulas passadas, é essa cidade habitada onde nós precisamos estar, né? E aí a pandemia, por exemplo, é muito interessante, porque a pandemia trouxe uma perspectiva nova sobre o digital. Se nós aí, os mais velhos vão concordar, eu acho, comigo, quem diria nós que nós iríamos ver a igreja, né, Roma, escrevendo um documento, validando a missa assistida online, né? Então, na época da pandemia, os fiéis poderiam assistir a missa pela TV, pela internet, e ela teria validade sacramental, né? Porque a pessoa, claro, estava impedida de ir para a missa por conta de situações de pandemia e tudo mais, então a igreja ali coloca como válido, então um documento oficial sobre isso. Isso é muito interessante, porque a gente viveu para ver esse tipo de situação acontecer claro, é uma realidade emergencial, mas que, graças ao digital, as pessoas permaneceram tendo acesso ao sacramento, à espiritualidade, à oração e à vivência do sacramento, no caso ali, na Santa Missa, tá certo? Então, a gente precisa trazer o digital para o contexto presencial, né? Toda vez que eu fizer qualquer atividade dentro da promoção vocacional, o meu objetivo final é trazer as pessoas para a vivência presencial. Eu quero que as pessoas venham para a congregação, venham para a vida religiosa, né? Então, os jovens, eles estão no ambiente digital. Portanto, busque estabelecer como prioridade a atuação da animação vocacional no ambiente digital. Você não pode ter isso como uma alternativa secundária, porque o jovem está lá dentro. A gente já até comentou isso nas aulas passadas, né? Mas eu quero enfatizar aqui novamente isso, né? Você não pode priorizar o presencial somente. Na verdade, você prioriza o digital porque ele é a sua força de atração para o presencial. Eu acho que eu contei para vocês nas aulas anteriores sobre aquela historinha, sobre aquela realidade que antigamente nós, para comprarmos algo, a gente ia lá na loja para comprar, certo? Agora a gente digita lá no Google, primeiro vê o produto, vê diferentes preços, seleciona e depois vai comprar fisicamente ou compra online.
Então, o comportamento das pessoas mudou e a gente precisa nos adaptarmos a isso. E aí aqui eu quero trazer algo para vocês, que vocês também vão encontrar conteúdo lá no nosso blog, que é sobre o funil vocacional, que é baseado no funil de vendas do marketing, né? Então, aqui eu fiz uma adaptação, mas para a gente entender o processo de atrairmos novos vocacionados e de colocarmos eles, inserirmos eles no contexto da vocação, a gente precisa seguir essas etapas. No topo do funil eu tenho a etapa atrair, eu preciso atrair os jovens, muitos jovens, por isso que ele é um funil, porque eu trago mais do que, na verdade, eu vou conseguir vender, vamos assim dizer, eu vou conseguir chamar, então eu trago 300 jovens para no final, às vezes, entrar um. Então, se num ano inteiro eu fiz um encontro vocacional, eu fiz todo um trabalho que envolveu cerca de 300 jovens e no final do ano só uma pessoa ingressou, no ano seguinte eu tenho que atrair 600 jovens para tentar trazer 2. Tá entendendo? Então, eu vou trabalhar matemática, é o meu percentual de conversão, a gente vai chamar, né? Quantos jovens eu atraí, quantos se sentiram chamados. Então, isso inclusive é matemática, eu posso usar isso dentro de uma perspectiva matemática. Eu fiz um trabalho com 300 jovens em 2021 e no final do ano eu tive uma quantidade específica de jovens participando, né? Minha iluminação aqui ficou ruim, mas vamos lá. E aí, então, você vai fazendo esse cálculo matemático, certo? Então, eu tenho a etapa atrair, converter, relacionar e chamar, que é quando a pessoa se sente chamada de fato e ela vai assumir o compromisso vocacional, tá bom? E aí aqui, claro, eu vou descer com vocês em cada etapa deste funil, porque é esse o objetivo que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, na primeira etapa, na etapa atrair, eu vou trabalhar a atração dos jovens para a comunidade religiosa, para a minha comunidade. Então, eu vou atrair muitos jovens. Aqui não é atrair já para o chamado vocacional, mas é atrair para a vivência evangelizadora dentro da comunidade. E aí aqui é preciso que você estabeleça atividades online e offline que fortaleça 2 públicos importantes na promoção vocacional. O primeiro é os jovens afastados da igreja e o segundo é os jovens inseridos no contexto pastoral. Ou seja, você trabalha 2 coisas, 2 públicos distintos. Um é aquele que está afastado da igreja e que você vai trabalhar atividades querigmáticas que atraiam esses jovens. Ou seja, a sua comunidade religiosa precisa contribuir com a evangelização dos jovens. Aí a gente começa a vencer aquele problema que muitas vezes a igreja tem, que é assim, por exemplo, isso é bem comum entre as congregações religiosas, aí as irmãs vão, acho, lembrar disso, né? Por exemplo, às vezes eu vejo com algumas congregações religiosas assim, Gia, as novas comunidades, elas estão tirando as vocações religiosas femininas e masculinas, né, dos irmãos e irmãs religiosas. As novas comunidades têm atraído muitos jovens para dentro dessas novas comunidades, que é um novo modelo e tudo mais. E, de fato, elas atraem bastante. Mas o que leva, por exemplo, a essas novas comunidades a atraírem tantos jovens? Porque elas fazem, geralmente, um trabalho de evangelização muito intenso com jovens e, principalmente, jovens afastados da igreja. Então, eles não pescam no aquário, eles vão pescar em alto mar. Por exemplo, eu fui da comunidade Shalom durante 9 anos, a Aninha aqui é do Shalom também. Por exemplo, num centro de evangelização do Shalom, você vai ver muitos jovens que eram paroquianos? Vai. Mas você vai ver muitos jovens que estavam nas praças, nos bares, que estavam em vários lugares do mundo em que a comunidade foi até eles
evangelizou e trouxe. Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, entre os consagrados na comunidade, você vai ver que muitos deles foram, de fato, retirados lá do meio do mundo para dentro da comunidade. Então, quando a sua comunidade começa a atuar com uma evangelização querigmática que atrai jovens afastados da igreja, você começa a formar o seu próprio povo. Está entendendo o que eu quero dizer? Você não está pescando no aquário, você foi para o alto mar, essa analogia que a gente está fazendo no programa No Oceano também, né? Você vai para o alto mar, você pesca em alto mar, porque você entende que em alto mar você tem peixes em mais quantidade, maiores e de diversas qualidades. Então, quando você pesca numa lagoa, por exemplo, você tem um determinado tipo de peixe. Quando você pesca num rio, você tem determinados tipos. Quando você pesca em alto mar, aí o oceano inteiro é seu. Tá entendendo? Então, esse trabalho querigmático, ele é fundamental. Aí você pode me dizer assim, Gia, na minha congregação nós temos muitas irmãs e irmãos que já são idosos, como é que a gente vai evangelizar o jovem? Pois você precisa fazer um frescor aí missionário, trabalhar a dimensão missionária, porque eu conheço muitas pessoas que são idosas e que são verdadeiras potências evangelizadoras dos jovens. Não existe idade que impeça evangelizar um jovem. É preciso apenas um coração aberto e sem preconceito, sem barreiras, para que isso aconteça. Porque por exemplo, quando você já é idoso, você já passou pela juventude. Existem coisas que para você já, nossa, esse jovem, ai meu Deus, ele é dramático e não sei o quê. Você precisa entender a vida do jovem, porque para ele tudo aquilo é a vida dele, é a história dele. Então, a evangelização querigmática é muito importante, e uma recomendação aqui é que, se você for trabalhar isso dentro da congregação, você tenha formações específicas sobre como evangelizar os jovens. Você tem que ter treinamento para os seus irmãos e irmãs para isso, entendeu? Para que você fortaleça a cultura da evangelização querigmática no meio dos jovens, tá? E outra frente de trabalho é atividades missionárias que atraiam jovens engajados na igreja. O jovem que está engajado na igreja, ele já está numa perspectiva que não é o querigma. Ele está desejando conhecer, ele quer servir a Deus, ele quer dar a vida dele. Ele quer dar a vida dele a Deus. Então, quando você tem o contato com esses jovens que já têm um engajamento pastoral, promova atividades de cunho missionário, de cunho voluntariado. Isso vai ajudar ele a ter um choque com o seu carisma. Tá entendendo? Ele vai ter um contato com a vocação. Então, por exemplo, nós vamos fazer a semana missionária lá na Bahia, numa comunidade que a congregação atende. Você pode convocar jovens de paróquias, jovens de comunidades próximas aonde você está, para irem em missão lá nessa comunidade onde vocês estão inseridos. E aí eles vão rezar com os irmãos, eles vão viver a vida o ordinário do dia a dia, tal, vão ter contato com o carisma e com a missão. Aí isso também é uma grande fonte de atração, certo? E aí esse tipo de coisa você pode trabalhar na perspectiva digital também. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho lá na Bahia e eu quero divulgar isso amplamente para jovens católicos que estão inseridos em paróquias do Brasil inteiro participar. Quero fazer um grande mutirão missionário. Você pode fazer isso. Aí você pode criar campanhas dentro da internet, produzir conteúdo, fazer lives, fazer uma série de atividades de marketing digital para atrair esses jovens que se candidatam a essa missão e partem em missão para essa experiência.
Esse tipo de atividade, gente, isso gera muitos vocacionados. Só que aí tem um detalhe importante aqui. Você precisa dar a essas pessoas a melhor experiência missionária e vocacional. Então, o cuidado com o testemunho vocacional, a acolhida, a alegria no receber esses jovens nas suas casas. Tem todo um trabalho que precisa ser feito e que você precisa cuidar. Porque pode ser também que esse jovem vá para a sua congregação, chega lá, os irmãos, as irmãs, tudo de cara emburrada, são grosseiros, tratam mal o jovem que está vindo em missão e tal. Ele vai sumir, ele nunca mais vai aparecer na sua congregação, porque ele foi maltratado, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com esse serviço que você está fazendo, com essa pastoral que você está fazendo. Feito isso, nós temos também a etapa converter. Aqui eu vou trabalhar uma perspectiva de estabelecer um cronograma de atividades vocacionais, e aí aqui você pode trabalhar de forma online e offline, porque você pode atrair jovens de todas as regiões do país. Então você vai focar aqui em trazer jovens para vivenciar o processo vocacional, o processo de discernimento vocacional, certo? E aí aqui você pode fazer, por exemplo, o EVA, que eu chamei aqui, que é o Encontro Vocacional Aberto, workshops temáticos relacionados a discernimento profissional, seminários sobre a vida do fundador de vocês, se ele for santo, então, melhor ainda, você pode fazer seminários voltados à vida do fundador, cursos de aprofundamento vocacional e espiritualidade. Então, você pode fazer cursos para aprofundar a questão vocacional e da espiritualidade do jovem. Aqui o foco é pegar os jovens que já estão querendo dar a vida deles a Deus e trabalhar um processo de relacionamento e de educação e de formação para a vocação, certo? Então, essas são atividades fundamentais na etapa converter. Já na terceira etapa, nós vamos trabalhar a etapa relacionar. Aqui, eles já estão sendo acompanhados vocacionalmente pela congregação, pela vocação. Então, aqui, você tem que ter definido a jornada de acompanhamento vocacional. Muitas congregações e comunidades têm, mas se você não tem isso bem estruturado, é momento de revisar e estruturar. Ela é fundamental para o vocacionado conhecer o carisma e a vocação, assim como também para a congregação, a comunidade, conhecer o vocacionado. É aquele tempo de namoro, até o noivado, que é quando ele ingressa na congregação, para o casamento futuro, que é quando ele faz os votos definitivos na congregação. Então, na vocação, né? Então, você vai trilhar com ele esse caminho vocacional. A animação vocacional deve focar muito bem nessa atividade, porque aqui você está mais perto de alcançar o objetivo, que é ter candidatos vocacionais maduros para ingressar na comunidade religiosa, certo? E aí aqui eu coloquei algumas atividades, e aí eu classifiquei elas como você deve trabalhar. Então, encontros vocacionais mensais. Você pode fazer ele no formato presencial e online ao mesmo tempo, então híbrido. Você faz ele, os jovens que estão perto vão presencialmente, mas quem mora longe não necessariamente precisa estar em todos os encontros vocacionais do mês presencialmente, ele pode assistir tudo pelo virtual, certo? Então, esses encontros mensais, eles são fundamentais para criar vínculos, né? E para formar o candidato ao ingresso dentro da comunidade religiosa. Então, tem um roteiro, manual de oração, tudo isso estabelecido. Outra coisa é a experiência comunitária e missionária. Aqui tem que ser presencial. Então, uma vez ao ano, no período anual do vocacional, convide o jovem para passar 15 dias, 30 dias numa das casas de vocês para a experiência comunitária e missionária. Isso é fundamental para criar vínculos com o carisma e, de fato, vocês conhecerem melhor e tudo mais. Então,
o jovem vai ter férias do trabalho, então ele vai passar 30 dias na congregação. Algumas comunidades já têm isso, né? Mas tenham isso roteirizado, organizado. Quando esse jovem chegar na casa, como é que vai ser? Uma dica que ele vive como um irmão e uma irmã. Então, por exemplo, se na sua comunidade religiosa tem limites de roupa, não pode ter dinheiro, tem uma série de elementos que são próprios do carisma, nesse período o vocacionado vive tudo igual aos irmãos, entendeu? É uma experiência, é uma imersão mesmo na vivência comunitária. Claro que aí, por exemplo, as congregações que as irmãs usam hábito e tudo mais, não é possível o candidato usar, mas ela vai viver toda a dimensão religiosa que uma irmã vive. Inclusive, nos 30 dias, dê um apostolado, um trabalho que ela vai fazer, uma responsabilidade comunitária, porque tudo isso vai colaborar para a experiência vocacional dele. E aí essa tem que ser presencial, a atividade. Outra questão é retiros de aprofundamento vocacional, né? É muito importante que isso seja promovido. Então, você pode estabelecer roteiro, por exemplo, de retiro pessoal a cada um determinado período para o candidato fazer. Então, um dia a cada 3 meses, ele vai tirar um dia inteiro para fazer retiro pessoal, para rezar em torno do chamado dele. Eu vou ter um retiro regional para os candidatos lá no sul do país. Então, você vai estabelecendo retiros de aprofundamento, tanto pessoal quanto comunitários, certo? E aí, aqui também a recomendação, retiros é presencial, certo? Depois, a gente tem o acompanhamento e a direção espiritual. Isso aqui, gente, é a cereja do bolo. Isso aqui é a parte mais importante do processo vocacional. É quando os animadores vocacionais vão botar a mão na cabeça do vocacionado, vão rezar por ele, vão ajudar ele a crescer na intimidade com Deus, na vivência dos valores evangélicos, né? Então é aqui que você vai trabalhar com o candidato e conhecer melhor o candidato. Essa atividade você pode fazer online ou presencial. Por exemplo, um candidato, uma candidata que mora longe. Você pode fazer isso online, não precisa ser presencial. A pessoa não precisa viajar para fazer isso. Aí você vai fazer via Skype, via WhatsApp, esse acompanhamento, vai rezar pela pessoa e tudo mais, certo? E aí, por fim, a gente tem a etapa chamar. Aqui o foco é a decisão do vocacionado. Então, agora ele tem que se decidir se ele ingressa ou não na vocação. Então, estabeleça atividades que favoreçam a decisão final do vocacional. Neste momento, é importante promover o senso de decisão do jovem. Importante aqui intensificar o acompanhamento vocacional. Você pode criar, por exemplo, fazer o retiro final da vivência vocacional, onde aí tem, de fato, a decisão dele, aí cada congregação, às vezes, tem um modelo para estabelecer isso. Observem que, para cada etapa dessa, eu estabeleci atividades tanto de cunho presencial quanto de cunho virtual. Então, você não precisa se limitar na atividade da animação vocacional ao presencial. Estabeleça experiências das duas realidades. Isso vai potencializar a sua promoção vocacional, certo? E aí é isso, e agora eu abro para a gente partilhar e conversar um pouquinho sobre essas dicas, tá bom? Pois bem, lá no Atrair. Sim. A gente atrai tudo ali, né? Vem tudo. Como que a gente formaria um senso crítico para ir para uma sala mais fechada, fazer uma seleção? Esse serve para trabalhar, por exemplo, tem congregações que têm carisma de leigos. Trabalhar como leigo, trabalhar entra na vida religiosa. Como criar esse senso crítico? Muito boa essa pergunta que a senhora fez, irmã. É o seguinte,
Primeira, só para dar um aviso para vocês. Ah, não deu. Eu queria. Ah, agora foi. Ó, eu mandei ali no chat para vocês essa apresentação. Quem quiser baixar, é só clicar ali no chat e baixar, tá bom? Uma coisa que é importante, irmã, é que é o seguinte: dentro da perspectiva do trabalho, não só do trabalho vocacional, mas, enfim, da questão até mesmo da evangelização, é importante você definir o perfil ideal do vocacionado. Então, assim, por exemplo, a gente tem congregações que têm limite de idade para entrar. Então, uma pessoa que tem, sei lá, 40 anos, e na minha congregação o máximo que pode entrar é até 35. Se essa pessoa com 40 anos chegar, como é que eu vou lidar com ela? Entendeu? Como é que eu vou, que tipo de conversa eu vou ter com ela para conversar sobre? Então ela não pode, por exemplo, ser uma consagrada, uma religiosa, mas ela pode ser uma leiga Consagrado. consagrada, por exemplo. Entendeu? Então, você vai trabalhando de acordo com. Porque quando se trata de pessoas, você tem que trabalhar tomando cuidado com a vida dela, né? Porque são questões muito pessoais. Mas, assim, você consegue estabelecer um perfil ideal, entendeu? Eu vou mandar, Ana, bota ali para eles o e-book sobre personas. Tem uma estratégia muito interessante no marketing, que é a definição de personas. Isso ajuda muito para você entender qual é o perfil ideal do teu cliente. Então, qual é o perfil ideal do teu vocacionado? Você pode fazer um mapeamento desse perfil e, a partir disso, trabalhar a comunicação, o marketing baseado só nesse perfil, entendeu? Então, eu hoje só quero trabalhar com jovens de paróquia, por exemplo. Vamos supor que você defina que o seu trabalho vai ser com jovens que já estão engajados em paróquias. Eu vou focar nesse perfil de jovem. Eu vou trabalhar só com, no caso, o padre Davi ali, David, eu vou trabalhar só com coroinhas. E aí você tem que entender as questões vocacionais, questões de sexualidade, afetividade. Como é que você vai lidar com isso? Você precisa fazer um crivo, uma organização. E aí, durante o acompanhamento pessoal, isso vai sendo observado. Claro, a caridade e a verdade caminham juntas nesse processo, né? Porque, por exemplo, o jovem está fazendo todo um caminho ali com você, você precisa ser verdadeiro com ele. Olha, meu filho, você não vai ter condições de entrar por causa disso, disso, disso. Então, a gente vai ter que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso. Por exemplo, eu, quando estava na comunidade, que eu fiz o meu caminho vocacional, eu levei 6 anos para ingressar na comunidade, na época. Eu fiz 6 anos de vocacional. O normal é 1 ano. Mas na minha realidade, eu junto com a comunidade, trilhar um caminho mais longo. E aí todo esse processo foi muito feito com um acompanhador vocacional. Então, por exemplo, que as congregações, geralmente, quem acompanha o vocacionado é o animador vocacional, né? Por exemplo, dentro da comunidade onde eu participava, era assim: eu tinha o meu acompanhador vocacional. O secretário vocacional é outra pessoa, entendeu? Ele até acompanha alguns vocacionados, mas o acompanhador vocacional, ele vai trabalhar os fóruns íntimos, ele vai acompanhar a vida daquele jovem, o crescimento na vida de oração. Na verdade, quando a pessoa entra na comunidade, ela já está vivendo a comunidade. Né? Eu lembro que assim, o bom vocacionado não é aquele que assim, eu entrei hoje, agora eu vou começar a rezar como as irmãs rezam, como os irmãos rezam. Não, ele já foi vivendo isso ao ponto que chegou um momento de dizer: nossa, irmã Lisane, não aguento mais, eu não aguento mais. A minha vida é a comunidade religiosa. Né? Eu já rezo, eu já vivo tudo fora. Eu só vou entrar agora, entendeu? Né? Igual quando você namora lá, você está namorando, vai noivar para casar. Já há uma vivência intensa entre os dois.
eles já se conhecem muito, já não dá mais, a gente precisa casar. Entendeu? Então, essa experiência você precisa observar muito, assim. É claro que tem questões. Aqui, gente, a gente está trabalhando comunicação, certo? Eu acabei entrando um pouco no aspecto do acompanhamento vocacional, do processo de acompanhamento, até porque, como eu vivi essa experiência, eu tenho um pouco de conhecimento para falar sobre isso. Mas você precisa entender como funciona na sua comunidade. E uma coisa importante aqui, eu falava um tempo atrás para uma congregação, para as irmãs, e elas diziam, a gente tem tido uma queda muito grande vocacional. E o que a gente faz? Né? Porque vem, por exemplo, chegam na agência, como é uma agência de marketing, eu quero fazer uma campanha vocacional para tentar resolver o meu problema de poucos vocacionados. Só que não é só fazer uma campanha vocacional. A campanha vocacional é o detalhe, é a cereja do bolo. Na verdade, o problema da atração vocacional está ligado a uma única coisa, a vivência do carisma. E aí a pergunta é, se o meu carisma é atual, por que eu não atraio mais ninguém? Porque existem carismas, a gente sabe que na história da igreja existem carismas que acabam, certo? Existem congregações que acabam, porque na história da humanidade isso é normal, é natural. Né? Congregações que nasceram na Segunda Guerra Mundial. Acabou a guerra, acabou a congregação. Entendeu? Então, assim, ela nasce para aquela necessidade. Agora, me chama a atenção, por exemplo, uma comunidade religiosa que tem como vocação promover a palavra de Deus. Vamos supor. O carisma central é a anunciar o amor de Deus pela palavra. Quando é que uma congregação que tem como centro da sua vivência apostólica anunciar o amor de Deus pela palavra de Deus vai morrer? Só quando ela deixar de viver o carisma dela, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, existem carismas que não morrem. Eles morrem por falta de vivência, mas não porque não são atuais. Então, uma pergunta importante, se você, por exemplo, é animador vocacional e sente que existe uma questão muito mais profunda na congregação, leve para o governo e diga, nós precisamos rever o nosso carisma. Nós precisamos rever a vivência do nosso carisma. Então, por exemplo, Jean, como é que eu olho o que funcionava para atrair vocacionados? Peguem a história de vocês. Olhem para a história, como é que era antes? Como é que a gente atraía tantos jovens há anos atrás? Jean, mas o jovem de hoje é diferente. Ele é, mas ele ainda deseja Deus. O homem, no seu íntimo, deseja encontrar a Deus. Se a gente não acredita nisso, então a gente pode pegar e pendurar as nossas chuteiras, os nossos hábitos, né? Porque a gente perdeu a nossa fé. Porque o homem deseja Deus. Então, todo jovem deseja encontrar a Deus e deseja servir a Deus. Então, a gente precisa mergulhar e aprofundar o carisma e a vivência do carisma, né? Isso é bem importante para isso. E, inclusive, a irmã Beth, né? Isso vai ajudar a atrair os jovens ideais. Porque quando a gente vive bem, por exemplo, eu lembro que quando eu tive a minha experiência na comunidade, minha experiência vocacional foi no almoço. Eu lembro até hoje, eu acho que eu não sei se eu falei isso para vocês nas aulas anteriores, mas foi almoçando com os irmãos, eles cantaram para mim aquele salmo "Este é o dia que o Senhor fez para nós", aquela melodia linda que a comunidade Shalom tem, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Eu sou péssimo para cantar, mas a melodia é linda. E aí eles cantaram, e aí eu olhei para aqueles irmãos pobres, porque até quantidade de roupa eles têm, né? E aí eu olhei para eles felizes ali, servindo, e eu disse, cara, eu quero essa vida. Eu quero essa vida. No almoço. Não foi, em coisas extraordinárias, entendeu? Não é no extraordinário que a vida comunitária acontece. É no ordinário.
Então, um vocacionado vai na comunidade e as freiras estão tudo de mal-humorada. Não que não possa ter dias mal-humorados, a gente tem, mas quando tem um candidato vocacionado, a gente é feliz, a gente tem que ser feliz, entendeu? Porque, de fato, a gente é feliz, mas existem os desafios, né? Então, isso é muito importante para a promoção vocacional. Não adianta a gente fazer uma bela campanha de marketing quando a nossa vida comunitária, a nossa vida do carisma está fragilizada. Então, se isso está acontecendo, reveja primeiro, porque isso vai lhe dar base para a promoção vocacional. A matéria-prima da promoção vocacional é um consagrado feliz. O produto, para fazer o produto vocação, a matéria-prima é um consagrado feliz. Se eu não tiver essa matéria-prima, muito provável eu não consiga fazer um bom vocacionado, entendeu? Eu vou ter problema, eu vou ter um vocacionado fora do escopo que a congregação precisaria ter, né? Então, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta, ou se tiver algo a discordar, ou quiser complementar, enfim, estou à disposição. Ô Jean, eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS. A gente está começando há 4 anos, né? A gente, na verdade, oficialmente estamos começando esse ano, mas a comunidade já existe há 4, um tempo de discernimento. E de uns anos para cá a gente está começando a fazer todo um acompanhamento, toda uma espiritualidade, crescimento, né? E eu já fiz alguns outros cursos, né? Que vocês colocaram lá no canal do YouTube e tal, já tenho acompanhado há algum tempo, né? E eu só queria realmente tirar assim, uma certa dúvida nessa questão da atração, né, e da conversão. Eu vi que você falou lá do querigma e da missão, né? Aí eu só queria assim pegar o exemplo que você deu e aplicar ele realmente na prática, né? Quando você falou do querigma, né, você falou de retiros e encontros e tal. E eu pensei assim, por exemplo, a gente fez algum tempo atrás um retiro de primeira experiência com Deus na nossa comunidade, de forma online, por causa da pandemia, e um seminário de vida, né? A gente fez um seminário de vida e também um retiro de reavivamento, né? Então, seria isso a questão do querigma, né? E Isso. seria, né? Isso, E Quando a sobre gente, a quando a gente missão... fala de querigma e de atração, são atividades e aí você pode ter 2 tipos de atividade. Na atração, na perspectiva vocacional. Eu posso atrair um jovem afastado da igreja, e aí eu invisto a médio e longo prazo nesse jovem, porque, por exemplo, ele veio para um seminário de vida. Nesse final de semana, no próximo mês, tu não vai colocar ele para fazer um retiro vocacional. Uhum. Você vai primeiro trabalhar com ele a vivência formativa, o engajamento dele, para no futuro ele ser um candidato. Então, isso é um investimento a médio e longo prazo. A curto prazo é o jovem lá do grupo de jovens de uma paróquia, é o jovem que já está inserido no contexto pastoral da sua comunidade ou da igreja como um todo. Aí, essa atividade de atração já tem um cunho vocacional. Pode ser um workshop, um curso de aprofundamento, porque aí eu já tenho ele num outro nível formativo, entendeu? Então, esse aspecto da continuidade da evangelização, do processo evangelizador é importante. Eu recomendaria também, se vocês quiserem assistir no nosso canal, tem a Semana da Evangelização, a última, que é sobre querigma. Gente, tem ali palestras que eu vou dizer, olha, quem não assistiu, assiste, porque você vai ali dedicar, acho, dar umas 5 horas de formação ao todo, as 5 palestras, mas são muito profundas, muito. Tem uma mesmo do padre que era diácono, João Paulo. Nossa, aquela formação é uma das melhores formações que eu já assisti na minha vida. Teve um padre que assistiu no dia, no outro dia ele mandou mensagem assim: eu não dormi a noite inteira depois dessa formação que eu assisti desse diácono, pelo amor de Deus.
Que, assim, a formação maravilhosa mesmo, assim, é muito boa mesmo, vale muito a pena. Ele é, inclusive, ele é legionário de Cristo, da Congregação dos Legionários. Sobre a questão da missão, né, nossa comunidade tem algumas coisas que eu queria também aproveitar, né, para ver se seria mais ou menos isso que você estava falando, né? Por exemplo, a gente tem aqui na nossa comunidade, o nosso carisma, ele tem um grupo de espiritualidade, não um grupo de oração, né? O nosso carisma, ele pede para que a gente se junte ao grupo que já existe, né? A gente tem um grupo de oração da paróquia mesmo, a gente participa lá, mas na nossa comunidade nós temos um grupo para aprofundar aquilo de uma vivência mais fraterna, mais próxima, né? Uhum. E nós temos ele em duas fases. Temos ele aberto, que é para todas as pessoas, e temos ele num caminho formativo, onde a gente vai pegar 4 fases e vai aprofundando elas, né? E dentro do grupo de oração, nós estamos querendo, a gente está promovendo já, né, uma campanha para levar missão porta a porta, de evangelizar de porta em porta mesmo, fazendo visitas e missionárias assim que passar a pandemia, e também doação de cestas básicas, né? E também agora, recentemente, a gente decidiu em fazer juntar alguns jovens, né, que participam do grupo de oração para ir conosco para a JMJ. Uhum. Né? Então, aí eu fiquei assim, será que isso também entraria nesse lado da missão? Né? Sim, assim, ó, eu acho que uma coisa que é bem interessante a gente entender é que quando o jovem ele quer servir a Deus, ele deseja uma vida religiosa, uma vida consagrada, o princípio inicial é que ele quer servir, ele quer ser útil. O jovem precisa ser útil, né? Precisa ser útil. Não subestime a força e a potência de um jovem na sua comunidade, né? Por exemplo, eu vejo muitas congregações, às vezes, que você pega o conselho da congregação, só tem as irmãs ou os irmãos mais velhos. Aí as religiosas mais novas, que são consagradas, inclusive, mas elas não são eleitas para estarem no conselho provincial, por exemplo. Uhum. E isso eu vejo como uma falha grande, porque é o seguinte, quando você não tem os jovens, que é o frescor ali da juventude, do carisma, inclusive jovem por estar no carisma, você não tem uma visão nova. Você fecha a visão para um grupo de pessoas, sei lá, que está 30 anos, 40 anos na vida religiosa. Entendeu? E quando você, por exemplo, imagina você num conselho provincial, você tem lá, num conselho, irmãs de 30, de 20 anos de vida religiosa, e no meio tem uma que tem 5 anos, ela se consagrou recente. E ela tem 20, sei lá, 24 anos. As outras todas acima dos 50 anos de idade. Quando você põe isso, são conflitos de gerações que são saudáveis para você promover o carisma e até renovar o carisma. Não é mudar o carisma, não é mudar a comunidade, entendeu? Então, é muito importante, claro, tem a questão de respeitar o carisma, tem carismas que, ou o estatuto, né, que às vezes o estatuto prevê algumas leis, enfim, que precisam ser preservadas, mas a sua maioria, eu acho que nem tem limitações tão grandes de idade. Então, procure trazer o jovem para frente do trabalho. Né? Nós estamos com um trabalho com os salesianos e eu achei tão interessante, a gente estava numa reunião da animação vocacional, da pastoral juvenil, e o padre que coordena dizendo assim, Jean, com a pandemia, como a gente precisou trabalhar o digital, os jovens assumiram a frente e a gente não sabe, a gente só sabe que eles fizeram, e fizeram com maestria. Então, eles botam, porque como era digital, os mais velhos tinham dificuldade, os jovens sabiam como fazer, então eles tinham o domínio do negócio, entendeu? E aí o padre disse, cara, eles fizeram tudo, eles pensaram em tudo, eles planejaram tudo, e agora eles estão sendo protagonistas. Entendeu? Então, assim, quando você traz o jovem para dentro do negócio, traga, por exemplo, sabe quem eram os responsáveis por promover o vocacional, na minha época que eu era vocacionado, eram os próprios vocacionados, cara. A gente trazia, nós levávamos, nós queríamos que outros amigos conhecessem.
entendeu? Quando eu fui, nós fomos em 6 amigos. Um foi e levou mais 5, entendeu? Então, assim, a gente precisa envolver o jovem. Eu vejo que tem muitas congregações, não é o caso das novas comunidades, mas das congregações que têm um carisma lindíssimo, que é atual, mas que não se renova justamente porque tem esses entraves para lidar com o jovem, né? E precisa ser resolvido. Vocês vão ver, se vocês fizerem uma mudança cultural, gente, tem uma transformação linda, 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 linda. Né? Eu acompanhei agora o planejamento estratégico de uma congregação, e aí a gente refez todo o plano de ação vocacional com a irmã que cuida disso e com a madre, né? E aí eu disse, madre, a senhora quer usar? Quer usar no negócio? Quero. A madre é jovem também, 36 anos e tal, e aí ela disse, eu quero, já, vamos. Aí eu disse, pois então, pronto. Aí reestruturamos os projetos todos voltados para os jovens e tal, e coisa. Organizamos um calendário de treinamento com as irmãs, com os irmãos, para promover a cultura vocacional dentro da congregação, porque você tem que fazer um trabalho externo e interno. Você não pode parar o trabalho de animação vocacional, porque você tem que continuar promovendo, mas você tem que resolver os problemas internos. Então, promova treinamento. Por exemplo, tem que ter treinamento para falar sobre os impactos de uma vida consagrada, sei lá, de uma consagrada. Vamos supor, se eu fosse fazer uma formação, eu sou superior, certo? Eu faria um tema de uma palestra, por exemplo, os impactos do mau humor na promoção vocacional. E falar sobre isso abertamente. Você sabia que, por exemplo, quando uma candidata ou um candidato vocacional está na nossa casa e nós somos mal-humorados, isso impacta? Que isso tem peso? Ah, mas ele já tem que lidar com a vida desse jeito. Gente, quando a gente é criança, a gente quer muito ser adulto. Mas a gente não sabe como é difícil pagar boleto. Mas a gente quer ser adulto. Porque a gente olha para o adulto e a gente só vê as coisas boas, entendeu? A liberdade, o teu dinheiro. Só que a gente não sabe que a gente tem que trabalhar um mês inteiro para ganhar o salário no dia 5 e num dia o salário todo é consumido, né? Então, assim, a gente idealiza um pouco, e é normal, faz parte. Então, o vocacionado precisa idealizar, é normal. E aí, às vezes, a gente bota como desculpa, né? Não, ele já tem que pegar um negócio, como é que se diz? Já tem que entrar sabendo da coisa. Sim, mas nem no casamento é assim. Pergunte para qualquer um que casou. O primeiro ano é o ano da crise. É o ano que a pessoa namorou 10 anos e o fulano, você é assim? Meu Deus, eu namoro contigo há 10 anos e eu descobri que você é assim agora. Não é? Vocês já não viram isso? Eu ouvi de muitas pessoas casadas que, tipo assim, namoraram 10 anos. E quando casaram, em um ano, vala Jesus, você é desse jeito, como é que eu não te conhecia? Né? Mas já estava casada agora, agora tem que lidar com o negócio, entendeu? Então, preciso ter esse cuidado na promoção vocacional. E aí, isso tudo tem, assim, é tudo muito integrado, marketing, campanha vocacional, a atividade pastoral vocacional, tudo isso é muito integrado, não é separado. Tipo, como vocês almoçam e rezam tem impacto na promoção vocacional. Prova disso é que eu ingressei na comunidade na época porque eu vi os irmãos rezando e cantando na hora do almoço. Se eles não cantassem aquela música para os candidatos vocacionais naquele dia, pode ser que eu não me sentiria atraído. E aquilo era uma rotina na vida deles, entendeu? Entende o que eu quero dizer? A rotina vocacional é o que atrai. Às vezes a gente acha, uma vez uma religiosa me perguntou, nossa, por que o Shalom tem tanto vocacionado? Eu disse, é porque é tudo pobre, irmã. É tudo pobre. E tem quantidade de roupa, passa fome, às vezes necessidade, passa uns perrengues grandes dentro de uma casa de comunidade, não tem noção.
Nossa, mas como é que pode? Pois é só olhar para a vida de vocês. Vocês se dão faculdade, dão casa, conforto, e tal. O jovem não quer isso, ele não está interessado nisso. Isso ele tem em casa, ele tem trabalhando. Ele quer Deus, e ele quer dar Deus às pessoas. Entendeu? E ele encontra Deus aonde? Na pobreza, na caridade, na castidade. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, vivam profundamente o carisma de vocês. Esse é o grande promotor vocacional de vocês. Esse é o centro da promoção vocacional. Então, isso é que vai atrair. E é claro que aí todo o acompanhamento, a campanha, o marketing, tudo isso é necessário. Quanto mais profissional você fizer, melhor vai ser. Mas isso só reflete o que já se tem, entendeu? Uhum. Certo? E é isso. Só para Oi, pode falar. só para finalizar, recentemente, como eu falei, né, a gente está bem novo, né? Primeiro ano mesmo que a gente está trabalhando com o sistema vocacional, com tudo isso. E recentemente a gente, né, conversando, pensando e orando, a gente pensou, né, eu até ia perguntar isso agora também, né? A gente pensou em fazer o quê? A gente, aqui na nossa cidade, a gente está com muita restrição de presencial, né? A nossa cidade, ela é uma das que a vacinação está muito lenta, né? Então, ainda não está uma flexibilização boa. E eu sentia que a gente precisava fazer alguma coisa para o vocacional, né? A gente precisava fazer, só que a gente pensou, eu percebi que não seria a hora, talvez, de fazer o aberto, né? Que você até comentou de fazer, né, encontro aberto e tal. Mas aí o que eu pensei? Eu olhei assim, eu preciso olhar para dentro, né, primeiro, porque como a gente está começando agora, é o primeiro ano, né, não tem nenhum consagrado ainda, nem o fundador ainda está consagrado, né? Então, está começando. Então, eu pensei o seguinte, né, fazer um acompanhamento, uma formação pessoal, né, online, igual você tinha comentado, e a formação online também, né, fazer uma formação mensal com eles, online, e um retiro mensal, um retiro a cada mês para ajudar, né? Aí você falando, aí eu tava vendo que assim, às vezes não precisa fazer um retiro também, né? Assim, roteirizado, às vezes só passar alguma coisa assim, né? Eu queria ver se você poderia dar algum exemplo, que você tenha uma experiência, né? Como você já falou que já foi do Shalom, né? Como que a gente poderia trabalhar isso de uma forma digital, né? Justamente por essa, Acho que nesse impedimento. o tipo de atividade que é muito interessante para a promoção vocacional são cursos de aprofundamentos. Então, por exemplo, olhe para o carisma da comunidade e veja o que ele pode oferecer. Na verdade, tudo é muito baseado no que o carisma pode oferecer, né? Por exemplo, se o meu carisma tem... Eu agora, por exemplo, estou atendendo os escalabrinianos, e eles têm um trabalho lindíssimo com os imigrantes, né, e tal. Então, eles têm um trabalho muito forte disso. Ora, se o meu carisma tem esse foco, por que eu não posso fazer um evento que promova o conhecimento sobre isso? Então, um workshop sobre os desafios e a realidade dos imigrantes no país. Porque eu vou atrair pessoas que estão sensibilizadas à causa do meu carisma. Entende? E isso é muito próprio da vocação, né? Por exemplo, a gente tem que ter claro que ninguém vai se sentir chamado eu acho que é as irmãs Ixuances, né? Eu tenho dificuldade de falar as irmãs da mãe peregrina, é mais fácil de dizer, né? Mas se o meu carisma, por exemplo, é um carisma mariano, faça um curso mariano para jovens. Quantos jovens querem aprofundar a espiritualidade mariana e não sabem aonde? Poxa, o meu carisma é esse. E aí, quando eu faço isso, os jovens vêm para experimentar da espiritualidade mariana, mas eles bebem do carisma também. E aí, eles olham, nossa, irmã Lisane, eu acho que esse curso mexeu demais comigo. A senhora falando de Nossa Senhora, meu Deus do céu, não dá. Eu quero conhecer mais sobre eu quero ser como a senhora. Ah, então vem cá, já pensou em consagrar sua vida a Deus? Entendeu?
essa a perspectiva de como pensar os encontros vocacionais. Né? Você precisa olhar para o seu carisma, não é o carisma do outro. Por exemplo, eu fui do Shalom, a formação humana é algo bem forte, né? Os cursos de maturidade humana e tal. Esses cursos, eles eram celeiros vocacionais. Eu mesmo dei Curados para Amar, eu dei Tecendo Fio de Ouro também, eu fazia as formações, né? Acompanhava, e eu vi muitos jovens que chegaram por esses cursos e se consagraram, né, na comunidade. Entendeu? Mas porque é próprio do carisma. Agora, não queira você, às vezes, fazer na sua comunidade quando não é o seu carisma. Provavelmente você não vai ter o mesmo sucesso que vai ter em outra comunidade, entendeu? Porque não é a sua vocação. Então, eu acho que esses são pontos importantes de você observar. Resumindo, o estatuto é que a sua comunidade é nova, né? Está se desenvolvendo e tal. Mas o estatuto, aquilo que é o coração da comunidade, tem que ser lido e entendido nas entrelinhas e ali trabalhada a dimensão vocacional. Né? O fundador, a fundadora, né? Nossa Senhora, eu lembro quando era de Shalom, Moisés, ele me falava, o nosso coração ardia, né? Porque, na verdade, o meu até hoje arde, porque apesar de eu ter saído da comunidade, mas eu me sinto Shalom ainda, vou morrer com carisma, né? Eu saí por outras questões de saúde e tal na época. Mas isso sempre vai ser algo que vai mexer muito com o candidato, entendeu? O carisma, a vocação, tá certo? Então, no caso, eu sempre buscar, né? Por exemplo, o meu carisma é a humanidade divina de Jesus, que transmite seu amor e misericórdia. Então, nessa fonte que eu tenho que ir buscar, que eu tenho Exatamente. que buscar. Por exemplo, pode fazer um curso voltado a isso, a espiritualidade de Jesus misericordioso, enfim, você precisa descer no carisma e, a partir disso, promover encontros e formação quando você está tratando de candidatos, de jovens que já estão inseridos no contexto pastoral. Quando você tem jovens que é para evangelizar, o querigma é o pontapé inicial, né? Certo, gente? O nosso tempo já passou aqui, 7 minutinhos, a gente está no horário ainda, mas a gente tem mais uma aula, se eu não me engano, a próxima é sobre como montar a campanha vocacional, aí eu vou trazer dicas mesmo práticas, tá? De como estruturar a campanha vocacional e tudo mais. E aí, se você puder divulgar também para outras pessoas lá o site da Dominus e a página sobre o programa No Oceano, se você está gostando dessa experiência, claro, você manda lá para as suas irmãs, os conhecidos que você tiver que trabalha com animação vocacional, tá bom? Deus abençoe a vocês e é uma alegria estar aqui às quintas-feiras com vocês. Vocês não têm noção como eu espero. Eu espero tanto a quinta-feira que ontem era quarta e eu tinha um compromisso e eu indo para o meu compromisso que é 13h. E aí meu Deus, eu marquei, eu estou fazendo um procedimento estético, eu marquei consulta no horário do No Oceano e tal, e não sei o quê, e aí eu já estava voltando para casa, porque eu saí mais cedo, né, para ir. Na verdade, a consulta é 12h, mas não daria tempo de eu chegar. Aí eu voltando, aí eu olhei, não, mas hoje é quarta-feira, não é quinta. Eu já estava pensando que era ontem, né? Então, eu já estava na expectativa desse encontro, tá bom? Um grande abraço a vocês, Deus abençoe, viu? Luciana não achou o link, deixa eu mandar aqui. Na verdade, Luciana, tá no site um menu chamado Aulas ao Vivo. Lá você tem todas as aulas que já aconteceram e as que vão acontecer. Eu vou botar ali agora para você. Ali, ó, aulas ao vivo. Eu vou esperar a Luciana poder pegar ali, se eu desligar aqui, ela não vai conseguir ver. Então, ali, ó, o programa, mas no site da Dominus, lá, dominuscomunicação.com, você tem um menu Aulas ao Vivo e lá você consegue assistir, tá bom? Então é isso, Deus abençoe e até quinta-feira que vem.